E através da minha primeira competição me abriu portas para eu começar a trabalhar em academia, estagiar. Comecei a trabalhar em outras cidades. E desde então ali eu comecei a me inserir no meio. Comecei com aquela escadinha, trabalhando de personal, aprendendo e tudo mais. Até chegar a um ponto que eu comecei a, junto com o personal, trabalhar de consultoria. E com o tempo eu larguei o personal e comecei a tentar dar foco tudo na consultoria. E com isso, quando eu tinha meus 20 anos, alguns amigos meus que eu via que tinham um potencial para competir, que gostavam, já treinavam, eu comecei a preparar. Então, os primeiros atletas que eu preparei eram amigos próximos, geralmente de alguma cidade de vizinha ou da própria cidade. Tanto que eu fui o primeiro atleta da minha região e das cidades em voltas e, consequentemente, acabei preparando os outros atletas. Então, naquela época ainda, eu tinha um foco muito grande como atleta, sempre dei importância para a produção de conteúdo, mesmo naquela época, e também fazia o trabalho de preparação atleta enquanto me preparava para competir. Só que aí em 2022 eu peguei e saí da minha cidade natal, apareceu a oportunidade de eu ir para outra cidade, que era Santa Maria. E eu peguei e fui para lá, para ter uma cidade maior, já tinha mais atletas, tinha mais visibilidade, tinha uma academia. Eu saí de uma cidade de 4 mil habitantes para uma cidade, acho que tem em torno de 300 mil habitantes, se eu não tô enganado. E lá, quando eu cheguei lá, acabou que eu comecei a ter que focar mais na consultoria e eu comecei a preparar mais atletas. Tinha deixado de virar um hobby, que eu tratava no começo, no meu primeiro ano, preparava um amigo, o outro levava como um hobby. Aí eu conheci o Menegatti, foi em setembro de 2022. Ele estava numa preparação, a gente já era amigo, a gente se conheceu pelo Instagram e tudo mais, se acompanhava. E aí eu ajudei ele numa preparação, só na semana de finalização. Foi um campeonato da SPFF em São Paulo. Inclusive o Da Toguro, SPF. o Toguro tava nesse campeonato. E ele apelidou o Menegatti de Segunda Shopee naquela época. Ele apareceu num vídeo do Toguro e ele ganhou um apelido de Segunda Shopee. Aí a gente fez essa semana. Ele não foi muito bem no campeonato, porque eu só peguei a semana de finalização. E ele fazia muita coisa errada naquela época. Ele cortava todo o sal, zerava carbo. Ele fazia várias estratégias que não era adequada e que prejudicava muito o físico dele. Aí ele acabou competindo nesse campeonato em setembro. Aí eu falei, irmão, tem um campeonato daqui a 3 meses, sou brasileiro. Na época ele não tinha um terço do físico que tem hoje. Se tu visse o... Só pra galera, pra galera situar. Então, você que trouxe o Menegatti aí pro cenário, né? Sim. Você que pegou e encontrou ele e começou a prepará-lo. Ele Aí. já tinha feito, se não me engano, umas 2, 3 competições, porém ele não tinha entrado nem no top 5 ainda. Tanto que essa primeira competição que a gente fez, que só cuidei da semana de finalização, como foi um tempo muito curto, eu só fiz algumas pequenas manobras e ajustes, ele também não tinha entrado no top 5. Porém eu falei pra ele, irmão, tem uma estrutura, eu já tinha um olho ali, eu já vi que ele tinha uma estrutura diferente e principalmente ele tinha algo que é difícil de ver nos atletas. A maioria dos atletas às vezes leva como um hobby ou lifestyle, que não é errado. Mas ele era um cara que eu via nitidamente que queria viver do esporte. Então eu tentei guiar ele da melhor maneira possível para ele seguir isso. Tanto que um dos conselhos principais que eu dei foi quando ele desceu desse campeonato da SPFF, começar a se vestir que nem o Sebum na época e adotar o nome de Sebum da Shopee. E aí a gente começou a trabalhar o físico dele, e eu ajudei também no trabalho da mídia dele, dei alguns conselhos e tudo mais, de produção de conteúdo, ensinei ele um pouco a produzir conteúdo, e bati muito na tecla para ele produzir conteúdo, tanto que ele tinha uns 2 mil seguidores na época só. Certo. Aí a gente começou um trabalho pro sul brasileiro. Cara, mesmo em cut, ele fez o trampo 100%, 110%, de fazer ajuste, de ter um trabalho realmente direcionado para competir. Ele conseguiu aí colocar mais peso, tanto que a gente chegou quase na tampa ali do peso naquela época. E melhorou o físico, mudou o físico da água pro vinho. Se tu vê o físico dele de setembro para dezembro daquele ano no sul brasileiro, é uma diferença absurda. Tanto que naquele campeonato ele competiu com o Lelis e com o José Alvarenga, aquele que faz receita. Ah, sim. Os três subiram na mesma Que é categoria. do sul também, né? De Santa Catarina, né? Eu não sei da cidade daquele Ele é de Santa Catarina. Mas é um cara muito gente boa mesmo. A gente tava todo mundo lá no backstage conversando, o Matheus era fã dele ainda na época. E naquele campeonato que ele subiu, ele foi top 2 na Bodybuilder estreantes e top 3 na Classic. E aí, aquele dia, o Rafa, ele fez um post, o Rafa do Maromba News. O Rafael Gato. Isso, Sebum brasileiro. Aí eu falei, irmão, tira esse Sebum da Shopee que passa uma descredibilidade, bota Sebum brasileiro. Adota isso na tua linha amadora e cresce com isso. Tu vai levar hate, porém isso vai ajudar a crescer a tua mídia. Aí eu lembro que assim que ele pegou as fotos do sul brasileiro ali que ele teve, ele me mandou, eu falei, irmão,
espera que eu já tinha uma visão sempre pro atleta, não só de ser coach, mas também tentar dar uma ajuda nessa Nessa parte parte de de mídia, né? De visibilidade. crescer, de fazer o cara crescer, Exato. né? E ele Que é um diferencial, né? É um com diferencial isso aí, certeza. porque às vezes você pensa só em treinar o atleta e tal, e o cara pode ficar apagado, mas se você fazer o cara crescer mediaticamente, isso pode alavancar aí a carreira, que foi praticamente o que aconteceu, né? É que eu não tento ser só um coach, eu tento realmente ser um mentor, poder Legal, guiar o bacana, atleta, cara. tipo assim, tanto na Parabéns. questão de ideia, tipo, para produzir conteúdo, às vezes até alguns conselhos, eu sempre tento ser um mentor dos meus atletas, porque eu sei que isso faz a diferença. E aí, eu lembro que eu peguei uma foto dele e tinha uma foto do Sebum e fiz uma montagem, fiz uma colagem e mandei pra ele. Irmão, posta isso que vai viralizar. Foi dito e feito, viralizou, porque a estrutura dele realmente Parece, lembra né? a do Sebum. E aí, a partir disso, descemos aqui sul brasileiro. Na época ainda, o Matheus não tinha essa mentalidade de atleta que ele tem hoje. Então, ele errava ainda na dieta, que é o comum dos atletas na primeira preparação. Ele tava conhecendo o fisiculturismo ainda. Eu falei, irmão, vamos pro Muscle Contest São Paulo. Isso já era 2023. A gente, 5 meses depois do Sul Brasileiro. Aí eu peguei e falei, irmão, vamos pra esse campeonato. Só que quero tu fazendo trampo 100%. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Na época ainda era meu começo como coach, então eu queria ajudar ele da melhor forma possível. Ele tinha aquele sonho grande dele, que era realmente um dia estar no Olimpo. Ele sempre me falava isso desde quando a gente começou a trabalhar junto. Então, trabalhar com ele também me fez elevar o nível de coach, porque eu me obriguei a buscar mais conhecimento para tornar ele cada vez mais competitivo. E aí, em maio daquele ano, a gente conseguiu conquistar o primeiro top 1 dele na Classic, no Muscle Contest São Paulo, na categoria dele, e levou o overall do Muscle Contest São Paulo. Legal, cara. Aí ali foi onde é que ele estourou, assim, realmente No na cenário. mídia, começou o pessoal olhar pra ele, até o Itinho ali, eu já conhecia ele do Sul Brasileiro, porém começou a dar mais moral pra ele, ver que realmente ele fazia o trabalho, tinha o potencial. E aí a gente continuou mais uns meses juntos o trabalho, acabou aparecendo a oportunidade de ele trabalhar com o Pacho, faltando umas 8 semanas, 7 semanas pro Mr. Olímpio Amador. Aí ele veio conversar comigo e tudo mais, e eu falei, irmão, na época eu tinha 22 anos só, falei, irmão, pega e vai. Pacha é um cara bem mais experiente, vai saber te guiar da melhor forma. E na época, sinceramente, eu acredito que foi o certo que ele fez, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para auxiliar ele da melhor forma naquela época. E aí o Matheus começou o trabalho com o Pacho e virou o que virou hoje. Se Legal. tornou aí, tá no Olímpio. E a partir daquele ano eu vi que eu tinha uns 22, eu falei, cara, isso aqui realmente agora vai ser meu trabalho. E aí, desde então, comecei a pegar atletas, revelar atletas e fazer um trabalho cada vez mais forte dentro do cenário aqui no fisiculturismo.